falar sobre Evangelii Gaudium, que é a exortação apostólica do Papa Francisco. E isso é uma resposta, né, do que a gente conversou já há um mês atrás, dessa nova inspiração que nos veio, no sentido de estudar os documentos do nosso atual pontífice, né? Ver aquilo que a igreja está nos orientando, aquilo que a igreja tem nos conduzido. E realmente é muito bom a gente estar dentro dessa dinâmica, né, para entender o que é o mover do Espírito Santo para a igreja nesse tempo específico que nós nos encontramos. Então, essa exortação apostólica foi a primeira exortação apostólica do Papa Francisco. E, peraí, gente. Foi a primeira exortação apostólica dele. Foi um documento que foi muito... Esse eu acho que é um documento que muita gente viu, vários trechos, várias coisas, né, porque marcou muito essa mensagem inicial do Papa Francisco, né, que ele nos pedia para anunciar o Evangelho de uma forma, não de uma, tipo assim, com alegria, né, lembrando o que é o Evangelho, lembrando que o Evangelho é a fonte da alegria. Foi muito divulgado, mas eu acredito que ainda tem, sabe, características, ainda tem detalhes dessa exortação apostólica que tem muito a nos ensinar. Ela foi lançada em 2013, né, mas ainda é muito atual. Eu, quando relia para fazer essa aula, para pegar os principais pontos, eu via quanto é atual, né? Por mais que eu já tinha lido uma vez, por mais que eu já tinha escutado várias pessoas falando sobre ela, hoje, sentando e lendo, novamente a mensagem se atualizou no meu coração, me deu mais força, mais vontade. Acho que essa é a graça, né, da unção que está sobre o nosso pastor, que está sobre o nosso Papa, de nos conduzir, de nos orientar, né? E aí, então, a primeira coisa que ele vai falar, ele começa falando, é sobre essa alegria, que o Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que encontram com Jesus. Então, a fonte de toda a alegria é uma pessoa e é o encontro com essa pessoa, né? Então, isso é motivo de alegria, né? E nós que nos encontramos, nós realmente temos essa certeza, nós nos encontramos com esse Cristo, nós nos encontramos com esse Evangelho, nós precisamos ser alegres, né? Então, com Jesus Cristo, a alegria renasce sem cessar, né? E aí o Papa vem com essa exortação nos convidar para uma nova etapa evangelizadora, marcada por essa alegria, né? Então, o Papa quer que a gente se lembre da alegria que é estar em Jesus, ser de Jesus, ouvir a mensagem de Jesus, e que ao evangelizar, o que a gente leve é essa alegria, né? Então, ele vai falando que a alegria, ela se renova e se comunica. Como assim? Ele trouxe que a nossa época é marcada por uma tristeza individualista. Então, o coração das pessoas geralmente estão, principalmente nessa época específica que a gente está vendo. Não que seja exclusividade de agora, porque egoísmo sempre teve em todas as épocas, mas pela questão do materialismo, pela questão do fechamento mesmo dos corações, a gente tem visto pessoas muito egoístas, muito fechadas, né? E aí, tipo assim, tudo que faz é pra você, pra manter aquilo que você... aquele status que você criou. Então, assim, a gente percebe uma geração de pessoas muito fechadas. E o Papa fala que isso traz em si uma tristeza muito grande, porque o ser humano, ele não nasceu para viver fechado, ele não nasceu para viver para si. E toda vez que nós, enquanto seres humanos, começamos a viver para nós, a gente entra numa depressão, a gente entra numa tristeza, né? Porque o Senhor nos fez para o outro, né? A gente se realiza a partir do momento em que a gente serve, que a gente ama o outro, né? Então, e a gente vai vendo que até mesmo esses novos evangelizadores que estão tão em alta, pessoas que nós seguimos, que nós acompanhamos, eles trazem muito essa mensagem, né? O Ítalo fala o tempo todo, sirva, 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 é o outro, é o outro, é o outro. Então, assim, é um despertar para a nossa geração da gente sair daquilo, né? Sair do nosso quadrado, sair daquilo que é confortável e ir até o outro, né? O Papa, ele questiona muito aqui nesses primeiros capítulos a questão de uma vida interior fechada nos próprios interesses. Porque ele fala que tem pessoas também que já conheceram essa novidade, já conheceram essa mensagem, mas que elas vivem pelos seus interesses, entendeu? Não é uma coisa que é voltada para o outro, para transbordar. Não, eu busco porque eu gosto, eu busco porque eu quero, porque eu gosto de conhecer. Não, o Papa vem exortar muito isso. Todo o motivo da gente... tudo isso, essa alegria que a gente recebeu pelo Evangelho, as experiências que a gente faz com Jesus, tudo isso é para o outro, né? É claro, a gente vivencia,
mas também com esse ímpeto de levar ao outro, de compartilhar com o outro. Né? E aí também o Papa Francisco vem trazer, é até muito interessante que a renovação carismática usa muito esse termo, né? E ele traz, eu achei muito bonito ele trazer um documento para toda a igreja, né? Que ele falou que a gente precisa renovar o nosso encontro pessoal com Jesus. Né? Então todo retiro que a gente faz da renovação, eles falam desse encontro pessoal. Né? Isso é algo muito importante, porque Jesus é pessoa, e com pessoa a gente se relaciona. Né? Então Jesus, ele não é uma ideia, não é um personagem histórico, não é uma construção social, não é entende? Não é uma questão objetiva, uma palavra, um conceito. Não, Jesus é uma pessoa. Né? E é isso que nós precisamos todos os dias relembrar e atualizar em nós. Né? O encontro com essa pessoa, com esse ser que me ama, né? Que me conhece pelo nome, que sabe da minha vida, que se interessa pela minha vida. Eu preciso renovar esse encontro. Né? E o Papa também traz a questão da misericórdia. Né? Eu preciso lembrar que esse Deus me deseja, me ama, e quer derramar sua misericórdia sobre nós. Né? Quer derramar sua misericórdia sobre mim. E aí ele traz uma frase que o que tem de camiseta escrita com essa frase não está escrita. Né? Que é aquilo, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. E é uma boa frase mesmo, né? É importante a gente sempre fazer memória disso, porque Deus, ele quer estar conosco, ele quer ser comunhão comigo o tempo todo. Né? Ele só não é quando eu me canso de fazer ou de buscar isso. Né? Então é um convite que ele já traz bem assim no comecinho mesmo, nos três primeiros parágrafos ali, ele vai falar disso tudo. É muito bom estar em Deus, é muito bom conhecer a Deus, e eu preciso renovar essa experiência pessoal. Né, essa experiência de relacionamento, essa experiência de amor. Né, isso é um convite, novamente eu falei, alguns movimentos trazem mais específico isso, mas não, é um convite não só para a renovação, mas um convite para a igreja toda. Né, nós precisamos ter relação, comunhão com Jesus. E aí ele vai trazendo na palavra, que eu acho muito bonito, acho que uma das principais coisas que eu gosto, particularmente isso, né, só partilhando com vocês. Mas eu amo os documentos da igreja porque eles linkam a palavra de Deus em tudo. Né? Então é sempre muito rico. Por exemplo, aqui no 4 ele começa a trazer as partes em que a alegria se manifesta no Evangelho. E aí, tipo, ele traz 10 passagens aqui, sabe? Uma nada a ver com a outra, e uma lá do começo, outra lá do fim. Então eu acho que isso enriquece muito, né? A gente sempre se voltar para a palavra de Deus e ver que tudo isso está escrito ali. Né, realmente, tudo isso já foi dito, já está ali naquele livro, e como esse livro é atual, como esse livro fala da nossa vida e da nossa realidade. E aí ele começa a trazer as passagens da alegria, né, do profeta Isaías, de Zacarias, de Sofonias, né, aí fala do próprio Jesus, que tem um momento do júbilo salvífico ali, né, então que tipo assim, ele se alegra pelos discípulos, ele se alegra porque Deus revelou a verdade, né, revelou a verdade aos pequeninos. Então, assim, todo o Evangelho, todas as Escrituras são marcadas por essa alegria. É uma palavra muito presente nas Escrituras, a alegria. Então, para ver como isso está associado ao ser cristão, ao ser católico. Não dá pra gente desvincular, porque aquele que conhece a verdade, aquele que conhece Jesus, automaticamente é uma pessoa feliz. Né? Se a pessoa não está feliz, é porque alguma coisa tá mal compreendida ali, né? E a gente precisa rever e atualizar essa experiência, porque ele é a fonte de toda alegria. Né? Aí ele também vai falar de Nossa Senhora, né? De São João que saltou de alegria no ventre. Isso é interessante, né? Tipo assim, quando Maria chega para visitar Isabel, ela grávida, Isabel grávida, ela chegou e João já exultou de alegria no ventre de Isabel. Entende? Então, tipo, é algo tão profundo isso, o simples chegar, não houve nem palavras, o simples chegar da presença de Jesus já causou essa exultação de alegria. Né? Então, tudo isso é muito bonito, né? Nossa Senhora que cantou o Magnífica, que é um canto de júbilo, né? Se a gente pegar o canto do Magnífica, é um canto de alegria, um canto de exaltação. Então, essa questão da alegria realmente é muito, muito presente. Ele trouxe também muito dos Atos dos Apóstolos. Então, vocês percebem a quantidade? Olha, não sei se dá pra ver, sabe, os entre parênteses, assim, com os números. Olha a quantidade de citações bíblicas. Pode ir passando? Pode. Então, assim, acho que essa é a riqueza da igreja também, que quando vai se comunicar, traz todo
toda a palavra de Deus, né? E para ver o quão presente está. Eu não contei, eu devia ter contado. Mas em 2 parágrafos ali de encíclica, são várias e várias passagens que demonstram essa alegria. Né? A característica da primeira comunidade era uma comunidade feliz. Né? Então, tipo assim, o povo olhava para eles, nossa, como eles se amam, nossa, como eles são felizes. Né? Como que esse povo consegue fazer isso? Então, é a característica, a gente tem que lembrar, uma das bases, assim, características da nossa fé é a questão da alegria. E aí, o Papa, depois de fazer essa introdução, ele começa trazendo que há alguns católicos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. Que são pessoas que, tipo assim, entenderam que existe a questão da cruz, do sofrimento da vida, e todos nós sabemos, né? Então, quando o Papa nos convida, quando eu estou aqui falando de alegria, a gente não tá falando, a gente vai ser aquelas pessoas, tipo assim, boba, né? Que, tipo, acha que tudo é cor-de-rosa e não é isso. Não, tipo assim, tendo essa consciência de que existe dificuldade, existe sofrimento, que a vida muitas vezes é dura, né? Mas, acima de tudo, a característica principal que precisa prevalecer é essa alegria. Né? Então, é isso que o Papa fala. Então, tipo assim, nós passamos pela quaresma, né? Nós passamos pelo Calvário junto com Jesus, mas não termina ali. Né? Então, essa tem que ser a certeza principal da vida do católico. A nossa história não termina na cruz. Né? A nossa história é uma história de um Deus ressuscitado. Então, isso é algo que nós nunca podemos nos esquecer, e também não podemos nos esquecer nunca que nós somos infinitamente amados. Né? Então, assim, Deus nos amou até as últimas consequências. E ser amado é algo que é uma fonte de alegria. Né? Quem não gosta de ser amado? Quem não gosta de saber que tem uma pessoa ali que se dedica a você, que te deseja, que quer cuidar de você, sabe? Que se você precisar de alguma coisa, ela vai estar ali pra você. Né? Então, o amor nos causa alegria. Então, é nunca se esquecer disso, né? Mais uma fonte de alegria para nós. O nosso Deus, ele sempre nos ama, continuamente, né? E aí, uma das coisas que ele põe, que eu achei muito interessante, que é muito, muito característico dessa realidade de hoje, ele falou que tem um engano demoníaco mesmo que acontece, que é uma tentação de que as pessoas colocam hoje que precisa de inúmeras condições para você viver alegria. Então, tipo assim, tá bom, eu vou ser feliz quando? Aí, a hora que põe o quando, já tá com problema, né? Porque, eu vou ser feliz quando eu me casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver meu filho. Eu vou ser feliz quando eu entrar no tal emprego, quando eu formar na tal faculdade. E aí, a gente percebe que os adultos de hoje têm essa mania, né? Então, você vê ele lá, tá correndo, tá nervoso, tá gritando, tá desesperado, aí tipo assim, mas e aí? Não, mas isso aí vai passar. Quando eu conseguir aquilo lá, isso vai passar. E nós católicos não devemos ser assim. O nosso chamado não é esse. A nossa fé não nos convida a isso. Porque se a gente não vive a alegria no presente, se a gente já não vive a alegria da fé agora, quando vier uma outra coisa, a gente não vai viver essa alegria. Né? Então, é esse chamado do Papa. Não caiam nesse engano, muitas vezes demoníaco, de colocar condições e mais condições para a alegria. E aí ele traz muito ele continua trazendo aqui da questão da simplicidade da alegria, né? Que é possível, através de coisas muito simples, muito pequenas, ser feliz, né? E a gente vê isso muito claramente na criança. A criança é um exemplo disso, né? Você não precisa dar muitas coisas para uma criança para ela se alegrar. Você não precisa dar, nossa, eu vou construir um castelo, que aí meu filho vai ser feliz comigo. Não, joga ele pra cima pra você ver que ele gargalha. Né? Então é muito simples você fazer uma criança feliz. Né? E nesse ponto, nosso coração precisa ser um coração de criança. De enxergar as maravilhas de Deus, né? De enxergar as oportunidades de Deus, os milagres de Deus. E isso é muito interessante. Quando a gente tem um olhar doce, sabe, um olhar treinado para identificar a ação de Deus, a gente consegue identificar a ação de Deus em todas as coisas. Né? A gente consegue realmente perceber que Deus ele tá ali trabalhando em nosso favor. Olha que coisa interessante, a gente atrasou hoje pra chegar lá, né? Aí a gente foi viajar hoje, e aí tinha uma hora pra chegar, a gente chegou acho que 4 minutos atrasados.
Acho 4 ou 5. E eu já tinha certeza, nossa, já vai ter começado. Eu não queria, né, chegar lá, o padre estiver lá, né, a gente ia entrar, coisa feia. E, tipo, o padre atrasou também, né? Então, tipo assim, eu falei, nossa, obrigada, Jesus. Eu falei, que providência isso, né? Porque eles não costumam atrasar, eles costumam ser bem pontuais, assim, no horário. E aí, que providência, não precisava passar por esse constrangimento, né? Não precisava passar por isso. Então, tipo assim, poderia simplesmente ter sido mais uma coisa que passou percebida e eu nem percebi, eu nem notei o que aconteceu no meu dia. Mas não, foi um momento de agradecimento, foi um momento de entender, nossa, obrigada, Jesus, pela providência, pelo cuidado. Entende? Então, assim, a gente tem que estar atento às coisas que acontecem no nosso dia. Porque, às vezes, está acontecendo milagres grandiosos, tais como os milagres que acontecem no Evangelho, a gente não está vendo, porque a gente está tão preocupado com a outra coisa lá, outra coisa grande que é bom, outra coisa grande que vai me fazer feliz, que a gente perde. Né? Então, mais um exemplo, até de um testemunho que a gente viveu faz 2 semanas isso, né? Eu e o Robson, a gente estava conversando uma questão específica lá, que estava causando muita angústia para nós. E a gente não sabia o que fazer, como fazer. Sabe quando você se depara com uma situação e tipo, gente, como que a gente vai lidar com isso? E a gente tava lá, conversa, começou umas 2 horas. Aí depois disso, ele pegou e falou assim, nossa, vamos ler o livro de São José Maria, que a gente lê o livro de São José Maria todos os dias juntos. E aí, a gente não tinha lido ainda, já tinha terminado de conversar, não chegou a conclusão nenhuma. A hora que a gente abriu o livro de São José Maria, e ele começou a ler, ele tava lendo e eu tava organizando algumas coisas. Falei, lê alto aí que eu tô escutando. Aí ele começou a ler, eu virei e falei assim, você tá inventando isso? Gente, tudo que a gente conversou, sem brincadeira nenhuma. Tudo, sabe? Todas as dúvidas, os pontos que ficou em aberto, as reflexões que a gente fez, que a gente não chegou. O padre respondeu tudo. Sabe? Foi uma coisa de louco. Eu nunca tinha tido uma experiência naquela profundidade. Eu falei, gente, isso é um milagre do nível dos que acontece na palavra de Deus. Tipo assim, acabou de Deus, através desse santo, me responder angústias que eu não cheguei numa conclusão. Entende? Foi um milagre concreto mesmo, né? Então, assim, são coisas que Deus ele tá se comunicando o tempo todo com a gente. Só que a gente precisa estar atento pra se alegrar com isso, pra perceber isso. Né? Senão, isso passa batido. Ah, que legal, São José Maria hoje foi umas coisas boas, né? Não, peraí, Deus viu minha angústia. Né? Deus entendeu que nós dois não conseguimos chegar numa conclusão. Né? E aí, através das palavras do santo, isso nos foi iluminado, né? A gente saiu dali com uma atitude concreta, com uma resposta concreta para aquela situação. Então, é isso. Nós vivemos, nós celebramos, né? Nós cremos num Deus que é vivo, né? Num Deus que nos escuta, num Deus próximo que quer ter relação com a gente. O Papa continua falando que a graça do encontro com uma pessoa... isso foi muito do que a gente aprendeu lá hoje no encontro que a gente foi. Ele falou que a graça do encontro com essa pessoa, que é Jesus, nos gera um novo horizonte. Né? Então, tipo assim, ele usa até mesmo essa palavra, novo horizonte. O encontro com Jesus nos abre um novo horizonte, nos abre uma nova possibilidade. Então, quando você realmente conhece Jesus e começa a se aprofundar na sua palavra, nos seus ensinamentos, você vai percebendo que Deus vai nos dando novas atitudes. Porque se a gente para pra pensar, no mundo existe uma forma muito objetiva, muito, às vezes, fria de resolver as coisas. Então, por exemplo, fulano me irritou. O que eu vou fazer com ele? No mundo, geralmente, tem 2 opções. Ou você grita de volta e briga com ele, ou você ignora ele, tipo, você que se exploda. Tá? Ou você processa. Oi? Ou processa, é verdade. O processo agora tá em alta também. Tá super em alta o processo. Ou você sai na mão. Você sai na mão. Então é isso, você parte pro enfrentamento de uma forma, às vezes, violenta, agressiva, né? Quer seja fisicamente, quer seja na justiça, ou você simplesmente ignora. Tipo, não preciso de você que vai pra lá. E aí, quando a gente conhece Jesus, a gente entende que, gente, além dessas 2 opções que é o corrente que todo mundo faz, eu posso, sei lá, tentar conhecer, entender o que essa pessoa tá passando, né? Nossa, talvez eu possa ter um pouco de paciência, né? De exercer a virtude da paciência com ela. Talvez eu possa tentar mais uma vez. Entende? Então, tipo assim, quando a gente tem um encontro com Jesus, ele concretamente nos abre muitas possibilidades. Né? Acho que tira a gente daquela vivência automática, daquela vivência viciosa, às vezes, egoísta, e não nos abre infinitas possibilidades. E isso também é fonte de alegria.
Entende? Então, olha quantas fontes de alegria que tá na nossa experiência com Jesus. Né? E tem mais, essa ainda tá no começo. E aí, ele faz isso, faz essa apresentação, né? Coloca Jesus como essa fonte de onde brota toda alegria. E aí, ele começa uma segunda parte, que é quando eu conheço algo tão bom, tão belo, tão verdadeiro, o bem, ele tende a comunicar-se. Então, diante de tamanha novidade, diante de tamanha beleza, a tendência é que eu queira levar isso para as pessoas, que eu não viva isso sozinho. Né? E é isso que acontece, quando a gente tem uma experiência com Jesus, automaticamente já nasce ali aquela vontade de, gente, eu preciso falar isso para todo mundo, eu preciso levar isso para frente. Né? Então, isso é um desejo natural que brota no coração daquele que se encontrou com a alegria, de transmitir essa alegria. E aí o Papa continua nos pedindo, né, que a gente tenha essa sensibilidade perante as necessidades dos outros. Né? Enxergue as outras pessoas como pessoas necessitadas dessa fonte de alegria. Né? Não pessoas ali que eu tenho que combater, ou que... Não, pessoas que precisam, sabe? Pessoas que seriam melhores, que seriam mais felizes, que seriam diferentes com essa novidade. Então é uma coisa que o Papa nos pede também, para que o nosso coração deseje fazer isso, transmitir esse bem que nos foi dado. Né? E aí ele continua falando da questão do amadurecimento, né, que a vida, ela amadurece à medida que ela é entregue, à medida que você vai se doando, você vai amando, você vai se entregando, você vai amadurecendo. Né? E realmente é isso, a personalidade, ela vai se amadurecendo nesse sentido, você vai saindo, você vai deixando de ser autocentrado, né, achar que você é o centro do universo, para entender que não, você é só uma poeirinha ali nesse universo tão grande. Né? Isso é um fruto de amadurecimento muito grande, e que Jesus nos convida a isso. E aí, ele vai falando agora na questão específica da evangelização. E aí ele fala que a questão da evangelização, primeira coisa, o primado é sempre de Deus. Então a gente precisa sempre ouvir de Deus onde evangelizar, de que forma evangelizar. Né? Novamente, estamos falando de um Deus vivo, então a gente precisa deixar que Deus nos conduza nesse sentido. Porque às vezes a gente quer aplicar uma obra de evangelização a partir daquilo que eu quero fazer. Eu quero servir, sim, mas onde eu quero estar, do jeito que eu gosto de fazer, sem sair. Tipo assim, acaba... Você tá saindo, mas você não tá saindo, entendeu? Você tá indo até o outro, mas você tá indo até o outro sem sair de você. Né? Então, o Papa nos chama a prestar atenção onde é que Deus nos quer, onde é que Deus nos deseja. Né? Estar atentos a esses chamados que Ele vai colocando no nosso caminho. E aí, uma coisa muito interessante que ele falou também... E isso é maravilhoso. Ele falou que novidade não é desenraizar. Ele traz muito isso, sabe, no capítulo 13. Que pra gente levar a novidade do Espírito, pra gente levar a novidade do Evangelho, não é você esquecer toda a história, não é você esquecer tudo que passou, toda a vida dos apóstolos, toda a vida de igreja desses 2000 anos, e aí não, vamos levar uma novidade. Né? Então, isso é um perigo muito grande que os evangelizadores correm, e o Papa chama muita atenção nesse sentido. Né? A gente precisa estar nessa raiz, a gente tem que estar nessa linha ininterrupta. Acho que na última aula que eu falei, eu trouxe essa questão, né? É não sair dessa linha histórica que não terminou, não teve fim, começou em Jesus e permanece até hoje. Né? Então, a gente não pode esconder ou esquecer metade do evangelho e anunciar que eu gosto, a que é mais apalpável, que é mais legal, que é mais gostosa. Não. A função do evangelizador é transmitir Jesus inteiramente, né? E aí, eu vou até ler aqui as palavras dele que eu achei muito bonito. E também não deveremos entender a novidade dessa missão como um desenraizamento, como um esquecimento da história viva que nos acolhe e impele para adiante. A memória é uma dimensão da nossa fé, a que, por analogia com a memória de Israel, poderíamos chamar deuteronômica. Jesus deixa-nos a Eucaristia como memória cotidiana na Igreja, que nos introduz cada vez mais na Páscoa. A alegria evangelizadora refulge sempre sobre o horizonte da memória agradecida. Então, o Papa nos chama a evangelização, nos chama a sair, nos chama a se alegrar, mas sem esquecer de toda a nossa história. Então, é uma evangelização completa.
não é um recorte, né? Não é pra fazer um recorte, não é pra mudar a mensagem, não, agora tempos novos, mensagem nova, não. É a mesma mensagem, é o mesmo Jesus dentro dessa memória. Nós temos que ser essa igreja que tem essa memória agradecida. Peraí, vamos. Aí ele continua falando. A nova evangelização precisa ser realizada em 3 âmbitos. E eu achei muito interessante esses âmbitos que ele coloca. Porque quando a gente fala, precisamos evangelizar, o que é a primeira coisa que a gente pensa? Pregar. Pregar pra quem? Pra pessoa de fora. Isso. Geralmente é isso, né? Vamos evangelizar os pagãos. Vamos pra África. Então, assim, todo mundo quando pensa em evangelização, acho que é a primeira coisa que vem. Tipo, vamos pra algum recanto, algum lugar assim do mundo distante. Vamos pra Amazônia. Onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus, vamos evangelizar lá. É uma forma de evangelização? É uma forma de evangelização, sim. Só que o Papa fala de 3 e ele nem começa por essa. A primeira que ele coloca é evangelização, ele usa o termo pastoral ordinária. Eu achei muito legal. Então, o primeiro âmbito de evangelização nosso é na pastoral ordinária. Ou seja, é para os fiéis que frequentam, né, os fiéis que estão ali, a nossa comunidade, os que estão próximos e os que já vivem. Então, os primeiros que precisam dessa evangelização, dessa comunicação do evangelho, são esses, né? São esses que já estão vivendo, para que eles cresçam. Né? E o Papa traz exatamente isso, para que eles cresçam, para que eles amadureçam na fé. É necessário isso. Né? O segundo âmbito de evangelização é para os batizados que não vivem. Porque a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade muito grande na Igreja Católica. Talvez até do que outras igrejas. Né? Porque às vezes a gente vê denominações que tem poucas pessoas, mas que as pessoas realmente vivem. A nossa fé é uma fé com muitos filhos, né? Muitos batizados, mas muitas pessoas que não têm dimensão nenhuma do que é a fé católica. Então essa é a segunda dimensão da evangelização que o Papa pede uma atenção especial, né? Porque são essas pessoas que estão na igreja, que frequentam os sacramentos, mas que não sabem, né? Então, tipo assim, é a pessoa que vai lá, às vezes casou na igreja, mas não faz a menor ideia do que ela tá fazendo. É a pessoa que vai lá e teve um filho, batiza o filho. Mas, tipo, porque minha mãe me batizou, meu avô me batizou, então é a tradição da família, vamos batizar. Né? Então o Papa pede uma atenção especial a esses batizados que não vivem a fé. E o terceiro âmbito, né, é aqueles que não conhecem. Aí sim, são os pagãos, aqueles que desconhecem a nossa fé, desconhecem a imagem de Jesus. Né? Então esse é um terceiro âmbito da evangelização. E é aquilo, não adianta, e aí eu acho que é o primeiro alerta que nós temos que ter, não adianta nada eu querer buscar só o terceiro âmbito e ignorar os outros 2. Porque a minha evangelização não vai ser fecunda. Né? Então, tipo assim, eu quero saber só daqueles que não conhecem Jesus. Vou anunciar Jesus para quem nunca escutou. Tá, mas não vai ser eficaz. Né? Você precisa entender que esses 2 primeiros âmbitos aí têm que ser olhados e tem que ter a sua dedicação. Porque provavelmente é a maior parte das pessoas. Gente, hoje, com a questão da internet, com a questão da globalização, tipo assim, o algoritmo no YouTube, no Instagram, no Facebook. Sim, as coisas estão tudo interligadas. A informação é muito fácil. Então, eu acho muito difícil uma pessoa que não sabe quem é Jesus Cristo. Então, tipo assim, pelo menos ter a ideia de que houve um homem que chamou Jesus Cristo, né, que é o fundador de uma igreja, isso todo mundo sabe. Né? Então, e todo mundo tem um conhecimento um pouquinho sobre isso, entendeu? Então, assim, pra gente achar realmente pessoas que nunca ouviram falar de Jesus é muito raro. Então, assim, a maior parte das pessoas que a gente tem que achar são pessoas que estão batizadas, mas que realmente não sabem de nada da fé. E essas pessoas que têm uma imagem errada, né? Que às vezes por conta de ideologias, por conta de outras coisas, fizeram uma imagem torta de Jesus. Né? Então, a nossa principal gama de evangelização nossa acho que é mais... não é nem tanto apresentar, mas eu acho que é desmistificar, tirar esses enganos que foram colocados a respeito da pessoa de Jesus. Né? E aí o Papa traz agora uma exortação para toda a igreja. A causa missionária tem que ser a primeira de todas as causas. Né? Então é um chamado para toda a igreja nesse sentido, todos os padres, todos os bispos, todos os leigos. Então a primeira causa principal da nossa igreja precisa ser a evangelização.
precisa ser essa missionalidade, você levar a palavra de Deus, levar o evangelho. Então, essa é a introdução da encíclica, né? Nossa, ficou grande, né? Mas é tão rico que às vezes é um pecado não falar tanto disso. É muito rico essa encíclica não, essa exortação apostólica. E aí, então, vamos pro capítulo 1º, né? Ele vai falar que a ação missionária, a partir do momento que a gente se conscientizar que a ação missionária, ela é prioridade, ela tem que ser a primeira em todas as causas, isso vai gerar uma transformação missionária na igreja. Né? Porque, infelizmente, hoje, às vezes, a gente vê uma igreja mais fechada, mas uma fechada no sentido de, tipo assim, às vezes se perde tanto nas burocracias internas, das coisas internas que precisa fazer, que esquece que existe essa mensagem que precisa ser anunciada. Né? Esquece que existe esse Jesus que precisa ser anunciado, que precisa ser conhecido. Né? Então, o Papa fala que quando a gente entende isso, essa transformação vai começar a acontecer no seio da igreja. Né? Automaticamente vai começar a acontecer. E isso aí precisa vir a partir de um dinamismo de saída, que é onde o Papa pede. A gente precisa sair, a gente precisa ir até o outro. Né? E aí ele começa a trazer na palavra também a questão de que ele sempre pede para que os deles saiam. Né? Ele pediu, para que ele pediu para Abraão? Primeira coisa, saia. Né? Ele até usou aqui, ó. Abraão aceitou o chamado para partir rumo à nova terra. E Deus, quando chama Abraão, ele fala, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Né? Então, sai daí de onde você está, dos seus parentes e vai para lá. Moisés, a mesma coisa, pega o povo e sai. Né? Aí ele vai falando que, tipo assim, é uma característica de Deus nos pedir para sair. Porque é muito humano isso do se acomodar. A gente senta muito fácil. Né? A gente tem uma necessidade, assim, de ficar bem de boa. Então, Deus, ele sempre vem e chacoalha, tipo, não, sai. Né? Então, novamente, essa mensagem, ela não é uma mensagem antiga que foi falada para Abraão e acabou. Não, é uma mensagem que ele ainda nos fala. Sai da sua terra, sai desse lugar. Né? Então, nesse sentido, tipo, sai do seu comodismo, sai só da sua visão, do seu desejo, da sua vontade e vai para fora. Né? Aí ele fala muito do sair da comodidade, de ter coragem de alcançar todas as periferias. E eu acho interessante o termo periferias que ele usa aqui. Né? Então, tipo assim, todas as situações que a gente sabe que falta Jesus. Né? Então, ele nos convida a ter essa coragem de ir até o outro. Né? Então, nossa, eu sei que na faculdade ele tem uma situação que falta Jesus. Eu sou convidada a ir até aquela periferia. Entende? Eu sou convidada, às vezes, não só na periferia física, né? Na periferia que existe nas nossas cidades, mas nas periferias humanas, existenciais, nas periferias do sofrimento, né? Porque às vezes a gente pensa só na questão física mesmo, né? Só na favela ou só na falta de dinheiro, não. Nas periferias, nas mazelas humanas, né? Nas pessoas com depressão, nas pessoas com solidão, nas pessoas que vivem um desespero, que vivem uma falta de fé, que vivem um engano, que vivem uma ideologia, tudo isso é periferia. Né? Então o Papa nos convida a ir até elas. E ele nos lembra que a palavra possui em si mesma uma potencialidade que a gente não pode prever. Então, por isso que é sempre importante na nossa evangelização a gente usar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem uma força por si só. Entende? Uma força que as nossas palavras não têm. Talvez se eu posso falar aqui, eu tô falando essa aula, vai dar o quê? Vai dar 1 hora e meia. Né? Tipo, 5 minutos da palavra de Deus tem muito mais potência do que 1 hora e meia de uma aula. Entende? Então, o Papa sempre nos pede para buscar muito na palavra de Deus. O que levar, o que falar para essas pessoas. E aí ele fala também, ele usa um termo, achei muito engraçado esse termo, que é primeira. Ai, gente, é horrível esse termo. Primeireiam. Ele pede para que nós precisamos primeiriar. O que é primeiriar? Ele toma a iniciativa. Ele fala, agora é tempo de nós, enquanto igreja, fazer isso, tomar essa iniciativa. A gente precisa partir de nós. Não adianta a gente esperar que vai vir da necessidade do outro, que vai vir da pessoa que está lá no sepulcro, caído. Não vai vir de mim. Né? Então, é a primeira exortação que ele faz. Gente, a gente precisa tomar iniciativa. E agora são pontos concretos, se vocês quiserem escrever, ou senão depois eu mando para vocês. Mas aí, os pontos principais da aula de hoje vai ser isso aqui. Que é o que o Papa ordenou para nós enquanto católicos. Primeira coisa, tomar iniciativa. Então, é entender que vai partir de nós. Né? Não adianta esperar que o outro venha. Eu preciso ir até ele. Esse é o primeiro passo. E aí, ele traz que depois que eu tomei a iniciativa, eu preciso me envolver. Então, a palavra, se vocês quiserem anotar as palavras,
primeirar e envolver. Envolver como? Com obras, com gestos, né? Ele fala que envolver é principalmente entrar na vida do outro, entende? Não é uma... Porque às vezes nós temos essa dificuldade, né? Principalmente nós evangelizadores, nós que levamos a palavra de Deus, nós que estamos inseridos na igreja. A gente fala, mas às vezes a gente não adentra a casa daquela pessoa, a gente não sabe a realidade daquela família, daquela pessoa, em que condição aquela pessoa está. Então o Papa nos convida a encurtar distâncias, né? Tipo assim, a se abaixar, a tocar na realidade do outro, a tocar na carne sofredora. Ele usou esse termo, a gente precisa tocar na carne sofredora da pessoa, do Filho de Deus, né? Então a nossa missão enquanto igreja está muito associada a isso, a se envolver, a realmente entrar. Ele falou que a gente precisa ter cheiro de ovelha, né? Então a gente tem que entrar tanto na realidade que a gente pega o próprio cheiro da ovelha ali, né? E essa ovelha reconhece esse cheiro também. Então essa questão do envolver é muito, muito, muito importante, né? E acho que rompe com todo o egoísmo, né? Tipo, é algo que tira totalmente a gente do confortável, porque não é fácil você adentrar na casa do outro, na realidade do outro. Demora, gente, exige tempo, exige esforço, exige paciência, exige às vezes o fulano te ligar tarde pra você ir lá resolver um problema. Exige, não é legal isso. Mas, tipo assim, enquanto evangelizadores, enquanto aqueles que querem levar essa nova evangelização, levar essa boa nova, nós precisamos nos colocar nessa posição, né? Realmente se abaixar ali, tocar a carne aquela carne sofredora. E aí, depois que a gente se envolveu, a gente precisa também acompanhar. E o Papa fala que é acompanhar a humanidade em todos os seus processos, por mais duro que seja. Então, vocês entendem o que o Papa tá falando pra gente, né? O Papa tá dando um trabalhão pra gente, né? Então, tipo assim, ele tá falando a gente precisa evangelizar, a gente precisa ser missionário. Mas não é ser missionário de qualquer jeito. Então, tipo, é ser missionário de que jeito? Entrando na realidade da pessoa, né? E acompanhando ela. E essa questão do acompanhar, gente, realmente, aí vai anos, né? Porque eu lembro da época de pregar em retiro. É muito bom você pregar em retiro. Muito, muito bom mesmo. Porque, tipo assim, a pregação geralmente tem em torno de 1 hora. E aí você já fala pra 100 pessoas ao mesmo tempo. Não, pronto. Cumpri a missão. Só que aí, tipo, gente, se fosse só, tava muito fácil, né? Mas é aquele negócio. Depois você vai ter que acompanhar aquela pessoa. Daí você vai ver essa pessoa, às vezes, não entendendo o que foi. Daí você vai ver aquela pessoa caindo e às vezes caindo de novo e tomando decisões erradas. Então o que o Papa está nos pedindo é para isso, é para realmente acompanhar. Né? Não só anunciar, tipo assim, olha querido, vou te anunciar o evangelho, escuta aqui. E aí depois se vira aí você na sua vida, se vira com essa informação, se vira com essa boa nova. Não é isso que o Papa quer de nós. Né? Então isso é muito importante. Eu fiz uma experiência muito legal. Vocês participaram da missão popular aqui em Paraíso? Alguém participou? Foi uma experiência, acho que faz o quê? Já faz alguns anos, não lembro quantos não. Mas a gente participou lá no Sion, aí a gente andou em toda a área do Sion, né? Então foi vários dias, assim, de bater mesmo nas portas, de se apresentar como igreja católica, de perguntar as necessidades. E é assustador que a gente percebe, sabe? Tipo assim, os nossos vizinhos ali na rua de baixo da igreja, né? E tipo assim, famílias sem sacramentos, histórias assim de doenças terríveis, de pessoas precisando às vezes de coisas simples, coisas que a gente poderia providenciar. Então assim, acho que essa experiência, quando a gente abre os olhos para as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente vai percebendo o quanto a humanidade realmente tem sede e tem necessidade, né? E tem falta dessa palavra, né? Então é isso que o Papa está nos pedindo, né? Para que a gente realmente enxergue essas pessoas que estão ao nosso redor. Então, primeirar, envolver, acompanhar. Depois vem o frutificar. Se a gente conseguir dar esses passos, automaticamente frutifica, né? Então, vai começar a vir os frutos e a gente precisa aprender a dar frutos com a nossa vida e a cuidar desses frutos também. Porque, não, agora deu fruto, então agora o fulano aprendeu. Então, agora deixa que ele se vira. Não. Você vai continuar ali. Vai continuar cuidando desse fruto para que esse fruto permaneça. Né? Então, é nesse sentido. Não é... Entende que é sempre comunhão? O que o Papa nos pede é sempre comunhão, é sempre proximidade, é sempre estar junto. Né? Não dá pra fazer diferente disso. E aí, a última fase é o festejar.
né? E nós, enquanto católicos, precisamos festejar cada vitória. Nós precisamos festejar cada pessoa, cada realidade de vida, né? Cada vida que foi transformada. E transformar, tipo assim, festejar essa beleza também na liturgia, que é a maior festa. Né? Então o Papa nos chama a, na liturgia, celebrar tudo isso na comunidade. Né? E aí, depois de trazer esses pontos práticos de como tem que ser a nossa evangelização, o Papa vem trazer uma mensagem para a igreja em si agora. E ele fala que nesse tempo a igreja deve aprofundar a consciência de si mesma e meditar seu próprio mistério. Por que o Papa fala isso? Porque, tipo assim, a gente sempre fala, toda conversa assim, sabe essas conversas de lanchonete? Você viu seus amigos? E, tipo, sempre tem, toda conversa dessa tem. Né? Tipo assim, nossa, o mundo tá difícil, né? Tá. Tá difícil as coisas. Aí geralmente a gente fala, isso tá assim, aquilo tá assim, as coisas tá caras, o mundo tá violento. A gente sempre fala disso, né? E aí o que o Papa fala? A igreja precisa meditar aquilo que ela mesma é, porque a igreja é remédio pra isso. Entende? Às vezes a gente fala dos problemas como se não tivesse uma solução, quando na verdade tem. A igreja responde tudo isso. Entende? Então, tipo assim, diante da violência no mundo, a igreja tem uma resposta pra isso. Né? Diante da tristeza humana, a igreja tem uma resposta, tem um remédio para isso. Né? Então o Papa chama a atenção da igreja de relembrar que tipo, nós temos o remédio, nós temos a solução para isso. Né? E por que a gente não está comunicando essa solução? É porque às vezes a gente esquece que a gente tem um remédio. Né? Às vezes a gente esquece que a saída para todos esses problemas que estão sendo apresentados está dentro da igreja. Então a gente esquece da grandeza que é a igreja, a gente esquece de que é só trazer para a igreja que ali vai estar o remédio, ali vai estar a graça. Então o Papa nos chama a essa reflexão. A igreja precisa voltar para aquilo que ela é mesmo, entender aquilo que ela tem, a grandeza daquilo que ela tem e começar a transmitir isso. Né? E aí ele pede também uma renovação dessa igreja. E como que é essa renovação da igreja? Né? Se tornem mais missionários, mais comunicativos, abertos e com uma atitude de saída. Então, novamente, ele sempre traz, toda vez que ele pede abertura, comunicação, ele coloca antes, sem perder a essência, sem perder a memória, sem perder a nossa história, sem perder a mensagem do evangelho. Então, quando o Papa nos pede pra gente ser mais aberto, o Papa não tá falando pra gente largar tudo. Não, o Papa tá falando pra gente ser mais comunicativo, pra gente expressar melhor. Então, é sempre isso. Ele traz que a paróquia não é uma atitude caduca, né, que precisa estar em contato com a vida do povo. Ele chama atenção para a realidade da paróquia, que nós precisamos nos voltar para a realidade da paróquia. Né, e a paróquia precisa também assumir essa sua missão de estar em contato com a vida do povo, com a vida da família, né, com a realidade deles. E aí, ele fala, né, dos movimentos, das instituições de estarem próximas à paróquia, né, e ele fala uma coisa interessante, fala que a igreja precisa ser uma igreja encarnada com um rosto local. O que é isso? A igreja, na paróquia, ela precisa ter a cara daquela comunidade. Então a pessoa precisa se sentir pertença daquela comunidade. Né? Então é esse o convite que ele faz em questão paroquial, para que a gente seja realmente irmãos, para que a gente realmente seja um povo. Para a hora que eu chegar lá, eu falar, esse é o meu povo, né? É minha gente, é gente como a gente. Né? Então, ele chama a nossa atenção para isso. E é interessante que, tipo assim, quando a gente foi na experiência da Aliança de Misericórdia lá no Rio de Janeiro, gente, era tão eles, assim, a comunidade, sabe? O jeitão carioca de ser, sabe? Aquela fala meio malandra, o jeito deles envolvente, o jeito deles alegre de lidar com as coisas. Isso, e tipo assim, e falando de Jesus dessa forma, entende? Então, tipo assim, quando a gente fala que a igreja precisa ter um rosto local, não é que a igreja tem que se diminuir e abandonar metade do evangelho para caber naquela comunidade, não, mas essa igreja tem que acolher as pessoas e transmitir no jeito, né, na mensagem. O Papa, acho que tem uma parte, até não vi, não lembro certinho, acho que eu não anotei aqui, mas não é o conteúdo que a gente muda, é a forma. Né, o jeito, é a maneira. Então, essa questão do rosto é muito importante. Né? A gente tem que mostrar o nosso rosto, o rosto do nosso povo, porque cada povo tem a sua cultura.
É muito característica a cultura do mineiro e a cultura do paulista. Dá muita diferença. Nossa senhora, a gente convive com os nossos amigos de São Paulo, assim, são incríveis, nossa senhora. Mas principalmente São Paulo capital mesmo, dos grandes centros, gente, eles não têm esse olhar que a gente tem, assim, sabe, de fartura, ai, de quer fazer o mundo pra pessoa na hora que ela chega na tua casa, aí você quer fazer isso, fazer aquilo, arruma aquilo. Geralmente as pessoas de São Paulo elas são mais objetivas. Não é que elas não fazem, que elas não acolhem, não, elas são mais objetivas. E é normal que aconteça isso. As coisas em São Paulo são mais rápidas, acontecem de forma mais rápida. É diferente se você vai chegar lá na roça, o que vai ser? Nossa. Ah, meu filho, vem cá, vem tomar um cafezinho, vem tomar isso. Você vai na casa de 5, você come na casa dos 5, né? Aham. E aí de você se não comer, porque... Vem tomar um cafezinho, um pão, 3 bolos, não sei o que. Você fala, não é só um cafezinho? Bolinho de chuva. Bolinho de chuva, Eles dão uma pamonha. tareca. Exatamente. Agora fica pra almoço, tomou café, Flávio. É isso. Então, tipo assim, acho que a gente tem que resgatar aquilo que é nosso, né? O que nos faz? Porque Deus nos plantou em um lugar, então Deus nos fez nascer em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, nós estamos aqui hoje dentro de uma cultura. O que tem na cultura mineira que a gente não pode deixar, sabe? Que a gente precisa passar pra frente, isso na forma de evangelizar. Então, tipo assim, eu vejo que o mineiro tem que aproveitar muito isso, porque a gente tem um acolhimento que outras pessoas, outros lugares do Brasil não têm. Entende? Isso na evangelização, na forma de evangelizar, é uma potência muito grande. Entende? Porque é uma forma de escutar, é uma forma de estar próximo, de se interessar. Né? Tipo assim, a gente se interessa muito pela realidade do outro. Né? Às vezes o outro quer falar, você escuta mesmo. Talvez não aconteça tanto isso nos grandes centros, por conta da realidade de vida. Então, assim, a igreja ter um rosto local é isso, a gente se apropriar da nossa cultura, existe algo que é próprio nosso, que a gente não pode perder. Né? E isso precisa ser inserido na igreja. Aí o Papa continua falando, né, para que a gente não pode transmitir uma mensagem desarticulada, fora de contexto e só em partes secundárias. É naquilo, de não abandonar a totalidade do evangelho nem a grandeza da igreja. Então a gente vai evangelizar sim, mas vai evangelizar de uma forma verdadeira, né? De uma forma total, sem cortar pedaços do evangelho. E aí ele traz não mutilar a integridade, ele usa essa frase, não mutilar a integridade da mensagem do evangelho. Então, exprimir verdades de sempre numa linguagem que permita se reconhecer a novidade. Então, tipo, a gente não vai cortar, a gente vai transmitir a mensagem inteirinha, certinha. Né? Só que de uma forma que as outras pessoas, as pessoas desse tempo, tenham a capacidade de compreender. E aí, para encerrar essa parte, é aquela frase também que foi super frase de camiseta, que todo mundo falou isso aqui, daí eu acho que é uma frase muito forte mesmo. Então o Papa fala, repito aqui para toda a igreja aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e leigos de Buenos Aires. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Ou seja, a gente precisa sair. Né? O Papa diz que prefere, tipo assim, ele não uns tomba aí, né, dar umas caídas, do que a gente ficar preso, fechado, só em si mesmo. Né? Não quero uma igreja preocupada com ser o centro que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos em estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar, dar-lhes vós mesmos de comer. Então, eu vejo muitas pessoas usando essa frase de forma equivocada também, no sentido de abandonar a grandeza da nossa igreja. Em nenhum momento o Papa fala isso. Né? Então, se a gente for contar que o que ele mais fala não deixa, não esquece a história, não. O Papa tá dando um chacoalhão na gente pra, tipo assim, pra vocês se apropriarem de toda a grandeza que a igreja tem e sair pras ruas, né? Então, e sair pra fora e ir até aqueles que realmente precisam. E eu acho que por hoje é isso.